Estamos em Mangabeira, distrito de Lavras da Mangabeira. Estou em uma escola que foi abandonada por uma gestão pública, por uma questão que ainda não se sabe qual foi. Na realidade, estamos na escola Paulo VI, uma das referências educacionais do município de Lavras da Mangabeira. São 50 anos ou mais de histórias, desde escolas reunidas, desde o SENEC, enfim, de outros centros de educação que Lavras da Mangabeira teve aqui nesse local. Aqui é o estado que se encontra essa escola, que já foi uma escola referência no município de Lavras da Mangabeira. Nota só como se encontra esse prédio que hoje está abandonado. Aliás, foi abandonado na gestão passada. Vamos dar só uma entradazinha, porque as imagens que vocês vão ver agora são imagens que dói no coração de quem é professor e de quem já estudou aqui. Entra aqui comigo. Olha só o estado que se encontra essa escola. A quantidade de livros que estão jogados e jogados no chão, sem nenhum trabalho, sem nenhum trato, imagens que revoltam pais, alunos que estudaram aqui. Olha só a impressora que foi deixada do lado, e aí você nota, realmente total abandono. Um prédio que você nota que ainda a estrutura dele é muito boa. A estrutura de telhado, é um prédio que ainda dava para realmente ser aproveitado e muito, mas infelizmente foi deixado aí, as traças pela administração passada, mostrando o quanto a administração passada, na parte educacional, era amadora, porque não teve força suficiente ou inteligência para que colocasse essa estrutura em favor da educação do município de Lavras da Mangabeira. Aqui do meu lado, a professora, pedagoga, contadora, lavrense de Mangabeira, Disney Lemos. Falar um pouquinho da história desse pedaço educacional que ficou para trás, deixado por uma direção amadora, que foi a Secretaria de Educação na gestão passada, que transformou esse prédio educacional em algo que deixa a gente com o coração partido, Disney. Porque aqui muitas histórias nós já tivemos e já foram vividas, inclusive por muitos mangabeirenses que hoje moram fora e que, quando souberam da história de que essa escola iria ser fechada na época, em 2019, ainda em 2018, foi fechada em 2019, foi feito um movimento, inclusive, mas infelizmente a administração passada fincou o pé e fechou as portas de um prédio e de uma história, porque você encerra uma história, apesar disso ficar na memória, mas encerra a história de Mangabeira na parte educacional, porque o Paulo VI sempre foi uma referência. Com certeza. Essa escola, na verdade, era um prédio, essa parte aqui, essas duas primeiras salas, é um prédio federal, que foi fundado, quando foi fundado aqueles prédios que tem na volta, lá perto de Lavras, é o mesmo estilo. E, posteriormente, meu avô, Cícero de Oliveira Lemos, conseguiu essas outras duas salas. E aí formou as Escolas Reunidas de Mangabeira. Isso, voltando no tempo, qual ano? 1942. Aí ficaram aqui as Escolas Reunidas de Mangabeira. Nessas escolas reunidas, as professoras na época eram Anita Duarte, Joana Duarte de Souza, Auristela Lemos, que é a minha tia, e Margarida Bezerra de Cedro. Margarida casada com João Dionísio, eu acho que você já ouviu falar. Então ela eram as três professoras daqui das Escolas Reunidas. Posteriormente, nós fizemos um curso de professora, que o doutor Gustavo Augusto Lima trouxe para nós aqui. Foram 16 moças de Mangabeira para ser selecionadas. Fomos selecionadas, fizemos uma seleção aqui e passaram 4. Socorro Mangueira, Glorinha Duarte, irmã de Nita, eu e Maria Luísa.
ficamos as 4, sendo professora, continuando das escolas reunidas. E, posteriormente, a escola foi beneficiada com o primeiro grau maior no ginásio, o ginásio que era, na época, hoje é o primeiro grau maior e o primeiro grau menor, o primeiro grau maior. Na nossa época era ginásio. Então teve a admissão ao ginásio, fizeram as provas, passaram e foi fundado aqui a SENEC. Aí funcionou o colégio da SENEC por muito tempo. Depois, passou esse tempo aí, a gente já formados e tal, e eu fui embora para Fortaleza. Voltei e João Gonçalves de Souza, o ex-ministro, você sabe, conhece, ele arranjou a escola Paulo VI, do Estado. Do Estado. Aí funcionava nesse prédio velho aqui. Só nessa parte aqui? Só nessa parte. Aí ficamos, aí teve as diretoras, Irismar Maria Bezerra Dias, o Padre Mota e outros. E depois eu entrei como diretora. Aí trabalhei 8 anos e 6 meses. Na minha época, eu consegui, com o governo do estado, uma cisterna grande aqui, aí atrás do colégio, e esse muro, que eu, quando era diretora aqui, não tinha muro. Era... Totalmente aberto. Não, era cerca de arame. Mas graças a Deus, eu tive muito privilégio na minha vida com meus alunos. Eles não saíam. Eles respeitavam a cerca. Um belo dia, 3 fizeram a tentativa de sair. Vou contar essa historinha engraçada. Furaram um buraco ali embaixo e passaram para assistir uma novela que estava no auge, nessas casas vizinhas. E aí o rapaz chegou para mim e disse, ei, os meninos fugiram por lá. Eu digo, eu não acredito não, fugiram, depois vai atrás deles. Aí eles foram. Ele foi. Quando chegou o menino aqui, para entrar por esse portão, aí eu disse, vão, arrudei, e entre lá pelo buraquinho que vocês abriram, vão. Aí eles arrudearam e entraram. Eu digo, agora vamos voltar para vocês fecharem o buraco. E fique sabendo que não vão sair nenhum. Aí por conta desse negócio, eu senti a necessidade de pedir a murada. Aí veio esse muro, graças a Deus. Isso já foi Ciro Gomes. Hã? Não, aí fiquei. O colégio aumentou, porque quando eu entrei tinha 180 alunos. Mas no outro ano esse aluno subiu assim, ó. Que eu fiquei com 540. E a escola ficou sem caber. Ficou pequena. Ficou pequena. Aí eu senti a necessidade de solicitar essas 2 salas. Na minha época foi feita essas 2 salas. Que o prefeito, ou não sei quem de lá, vou ter que dizer isso, achou por bem dizer que estava caindo. E que tinha que encerrar isso aqui. Não prestava. No caso, você fala a gestão anterior, o prefeito Wilson. O prefeito Wilson. Quem disse foi o secretário. O secretário até cavou. Eles vieram aqui olhar o colégio. Secretário de Obras. O secretário de Obras foi ali e cavou para poder aumentar. Era descascando assim a parede, ó. Descascando, entendeu? E eles entenderam que a casa ia cair. Só que não caiu. Tá aí vocês viram, estão vendo que o colégio está perfeito. Eu estou meio emocionada porque falar de Paulo VI. Você se emociona porque é uma história, né? Eu fui para a Câmara, se lembra? Lembro. Fui para a Câmara, briguei, gritei, mas não teve jeito. E isso me dá uma dor no meu coração. Eu hoje sou aposentada como professora, não. Eu sou aposentada como diretora da escola de primeiro grau Paulo VI. Eu ainda hoje sou a diretora. Eu ainda hoje sou diretora do Paulo VI, tenho esse orgulho de mim. Que quando me aposentei, eu ainda passei 3 meses trabalhando de graça para não deixar o colégio cair, até que aparecesse outra diretora. E ele era do estado. Aí eu fui falar com o menino, o prefeito, na época era Carlos Olavo. Eu disse, Carlos Olavo, me ajude a arranjar uma diretora para o Paulo VI, rapaz, que eu estou aposentada e eu preciso sair. Isso em 93, 94? Quando ele foi prefeito, eu não lembro assim a data. Aí eles dizem, Ney, você está com toda
toda a autoridade. Você consiga, corra atrás. Aí eu fui, foram me dizendo as pessoas, eu fui lá atrás, trouxe uma moça de cedro. E entreguei a moça aqui, e ela ficou sendo a diretora, fiquei ajudando a ela até ela pegar o ritmo, né? E aí ela ficou dirigindo a escola, e aí foi passando, mas eu tenho esse orgulho de ser a diretora do Pedro Paulo Seixas. Eu nessa idade ainda tenho vontade de ser diretora dessa escola. Muitas pessoas que hoje, inclusive, sentem falta. Os últimos, os bichinhos. Assim, na minha gestão, até meus filhos. Porque quando eu entrei, meu filho, Monteiro, ele estudava no São Vicente. E o outro ainda não estudava. Mas eu senti a necessidade de trazer meu filho para estudar aqui na minha escola. Minha escola que eu digo que a gente se sente dona da escola. A escola se sente do lado da gente, é o segundo lar meu. Eu morava nessa escola, eu adorava ficar nessa escola. E aí eu botei meus filhos para estudar aqui também. Já era muito depois, eu já me aposentando, já perto. Mas estou aqui, meu filho, muito triste. Olhe, eu estou numa fé tão grande que Ronaldo faça alguma coisa por essa escola. Agora, se ele não conseguir tornar a escola Paulo Seixas a funcionar, que ele pegue esse prédio e faça essa estrutura e arrume essa estrutura, que vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é tanto, porque você está vendo que não tem nada quebrado. E ele coloque aqui o que ele achar que deve, um CRAS, um movimento. Ô Disney. Escola profissional, artesanatos, porque tem tanta gente que sabe trabalhar aqui, que podia ser aproveitado nesses trabalhos, está entendendo? Quando uma pedagoga, ex-diretora de uma escola, que viu isso aqui crescer, cresceu junto, é uma referência para a comunidade. Com certeza. E quando você se depara e entra numa sala dessa e que vê o estado que se encontra essas salas, os livros no chão, jogados, como é que uma pedagoga se sente vendo isso? Olha, humilhada. Eu me sinto humilhada, eu me sinto nada, porque a gente sabe a importância do Paulo Seixas. A gente sabe que todos que cresceram, que estão lá em cima, muito grande, saíram desse colégio, com muita responsabilidade. Os professores e o diretor e tudo, com um amor grande por isso aqui. Se eu lhe disser que eu trabalhei 2 anos sendo professora, esperando o contrato, sem ganhar um tostão, você vai dizer que é minha mentira. Mas eu trabalhei 150 horas, de 150 horas, sem ter o contrato. E quando chegou o contrato foi 90 horas. E você sabe o que eu fiz? Eu continuei com as 150 horas. Aí, mulher, ó, só tem 90 horas para ti. Não, mas pode dar 150. Que eu estou aqui trabalhando, quero o meu dinheiro, claro que todo mundo quer. Mas o meu amor por isso aqui é grande demais. Se a gente der uma olhadinha, e o Valdo vai dar uma puxada aí, essa quantidade de pessoas aqui, muitos deles foram funcionários aqui, da Escola Paulo VI. Hoje estão lá na Escola João Gonçalves de Souza. Outras são mães de alunos. E aqueles ali, ó, que estão lá no cantinho ali, ó, foram alunos dessa escola também. Hoje estão em Lavras da Mangabeira, tem que se deslocar para Lavras, estão na escola profissional, outros em Cedro, enfim. É uma história que fica meio que mal contada quando se fala que a educação é aquilo que se deveria privilegiar neste país. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade. O privilégio que deveria ser a educação é deixado de lado, como os prédios que foram transformados e que transformou muitas vidas, né, Disney? Muitas vidas foram transformadas pela educação. E quando a gente vê profissionais que são da educação não ter competência ou inteligência suficiente para que isso continuasse funcionando, eu como pedagogo me sinto muito triste também. Muito mal. Me sinto muito mal. Agora eu também penso o seguinte, que essas pessoas que agem dessa maneira é porque não sabem a importância
diz aqui pra gente? É porque não tem aquele sentimento que nós temos, não tem aquele amor que nós nascemos e nos criamos aqui vendo. Isso aqui era uma referência, um distrito com a escola estadual era referência, porque não tinha nos outros distritos, era só em Mangabeira. E nós agradecemos demais a João Gonçalves, porque é filho daqui e teve a necessidade de trazer isso aqui para nós. Então é tantas essas coisas, é tanta coisa triste que dói dentro da gente. Não só isso aqui, não só o Paulo VI, como a caixa d'água. Aquela caixa d'água foi João Gonçalves que trouxe para aqui. Ali tinha 12 banheiros públicos e sanitários. Ali tinha 12 chafarizes, ali tinha 12 lavanderias. Que eu morri de estudar lá, a mamãe dizia, vamos para a caixa d'água, de madrugada, 4 horas da manhã. E a gente levava as velas e botava em cima das lavanderias e a gente ia estudar. Os filhos de Alfredo Leme, era assim. Não foi à toa que se formaram todinhos, graças a Deus. Porque o pai e a mãe faziam isso. E aquela caixa d'água, não só isso aí a gente sente saudade, a minha irmã chora, porque eles que lembra de estudar lá. Diz Lene, essa que mora em Fortaleza. Mas não é só isso, não. Era falta água em Mangabeira e todo mundo ia lavar roupa na caixa d'água. Era falta água nesse colégio e eu chamar os alunos e dizer, ei, pega tudo aí as coisas, as panelas e vamos para a caixa. Para mim trazer, eu e as meninas, as funcionárias e alunos trazendo água para botar aqui. Esse colégio funcionou, foi sem água, sem água. Esse colégio funcionou com o cara trazendo um burro com ancoretas. E eu pagando por mês, 250 não sei o que eu não sei mais, para limpar. E esse colégio era limpo e organizado. E quando faltava a água da Cagesse, nós trazíamos dali, da caixa d'água. Aí, claro, a gente agradece ter o posto de saúde. Mas por que esse posto não foi construído no outro canto? Que a minha irmã endoideceu, essa Ana, procurando local. Quando arranjava o local, eu disse, pronto, encontrei. Dani, encontrei. Compra os pedaços de terra que dá certo. E ela ajeitou até ser quebrando a caixa d'água. E meu pai quase morre. Com 90 anos, e o papai disse assim, se eu fosse um homem, se eu tivesse 40 anos, isso aqui não tinha acontecido, porque eu, Alfredo Leme, não deixava. É o estado da educação do município de Lavras que foi deixado para a gestão anterior. É claro que ninguém gosta de olhar para o retrovisor, sempre olhando para frente, pelo menos é isso que o prefeito Ronaldo da Madeireira tem dito. Eu prefiro olhar para frente do que olhar para trás. Vamos tentar corrigir aquilo que deixaram de errado no passado. Eu estou com a Erlânia Maria, ela foi funcionária dessa escola Paulo VI aqui em Mangabeira. Erlânia, voltar a essa escola e encontrar o estado em que ela se encontra, qual é o sentimento? De muita tristeza, que eu primeiramente fui aluna dessa escola, aí meus filhos estudaram aqui, todos os 4, e funcionária, 20 anos. Deixa a gente todos tristes, né? A população fica toda sem ter o que fazer, né? Seus familiares estudaram aqui também? Estudaram, meus irmãos, meus filhos, né? Eu estudei aqui também. Quando soube da notícia que isso aqui ia fechar, como é que foi? Infelizmente eu fiquei muito triste. Que eu não estava nem aqui no dia que, né, eu estava em Fortaleza com meu filho que estava com problema de saúde. Aí quando eu soube que a escola ia fechar, eu fiquei muito triste. Até hoje eu sempre vou para outra escola, mas eu sempre venho por aqui. Estou com Margarida Pedrosa, ela foi estudante da escola Paulo VI, diretora da escola do Dr. João Gonçalves, hoje ainda diretora daquele educandário de ensino. Margarida, depois de algum tempo, você retorna à escola Paulo VI, provocada por nós, que lhe convidamos para vir aqui, porque soubemos da notícia de que a escola estava abandonada. O governo atual recebeu um prédio desgastado, a história jogada no chão. Como é que você sente quando entra aqui e vê a estrutura tão grande, mas totalmente abandonada?
Dá muita tristeza, né, na gente, porque eu estudei aqui, fiz o exame de admissão na época que tinha, e estudei, que antigamente era primeira, segunda, terceira e quarta série ginasial, e eu terminei aqui, em 1974. E depois vim algumas vezes aqui visitar minhas colegas diretoras, Rosilânia, né, era um prédio muito bem cuidado, muito bem zelado, e hoje a gente vê aqui essa destruição, dá uma tristeza, viu? Uma tristeza, e na época a comunidade, nós nos revoltamos por conta do fechamento, mas não teve jeito, fechou, e hoje estamos lá no Dr. João Gonçalves, professores, funcionários, todos estamos lá. E o que foi prometido à comunidade, eu não estava aqui, mas as pessoas disseram no momento do fechamento, é que seria útil para outra atividade, né, do município. E não foi, a verdade não foi essa, porque a gente está vendo aqui. Foi fechada em janeiro, mais ou menos dia 25 de janeiro de 2019, que eu estava lá na direção da escola, que chegaram professores e funcionários. 2019 já fizeram 2 anos, né, agora. E continua o prédio aqui abandonado e cada vez ele vai se destruir. Não vai tanto porque a estrutura dele é muito boa. Aquela sala que disseram que ia fechar porque ia cair, não caiu ainda. Está lá, intacta, assim como foi deixado. Então não era motivo, era para ter reunido a comunidade, se tivesse comunicado, a comunidade tinha se mobilizado e tinha consertado essa sala. E não tinha fechado a escola. Porque não é só o prédio em si, é uma história nossa, nossas raízes, né, estudantis estão aqui. Eu comecei, antes era escola particular, que é escolinha da zona rural, mas eu comecei a estudar aqui, né, terminei meu curso fundamental, que antigamente era 4ª série ginasial, que equivaleu já ao 9º ano, eu terminei aqui. E muita gente. E hoje tem gente pelo Brasil, afora, pelo exterior, que estudou aqui. Então é uma história nossa, não é esse prédio como disseram. Quem veio fechar, essa pessoa que veio fechar, que fecharam, não tem raízes aqui. Eles não estudaram, eles não têm raízes aqui e eles não se incomodaram em fechar, né? Não era a história deles, a história de vida estudantil deles, a história de vida estudantil nossa, da comunidade de Mangabeira. Então não era para ter feito isso. Isso aqui é da comunidade, isso aqui não é de prefeito, não é de ninguém, de secretário de educação, é da comunidade esse prédio, né? É do povo. Então não poderia ter feito isso, e não consultou a comunidade, chegou de uma forma bem brusca, né? E pessoas que não tinham nem nada a ver com a educação do município veio aqui, no dia, destruindo as paredes para dizer que estava para cair a escola, mas não caiu. A parede que estava para cair era aquela. Está intacta lá. Eu estou com Josias Cardoso. Josias é aquele cidadão mangabeirense que a gente diz que é o bombril. Como faz tudo, mas faz tudo com muito amor. Ele faz tudo porque ele gosta dessa terra, e de onde ele está e onde ele vive, criou sua família toda aqui. Aliás, Josias foi um daqueles que em 2018, já finalzinho de 2018, quando houve um movimento de se fechar essa escola, foi ele que arregimentou aí um batalhão de pessoas para em praça pública dizer: nós não queremos que a escola feche, e a escola mesmo assim foi fechada, infelizmente. Aí a gente vem, a escola, depois de 2 anos de fechado essa escola, pensávamos que esse prédio estava sendo aproveitado por algo, pela Secretaria de Educação e alguma coisa, ou pelo governo municipal na gestão passada e alguma coisa. E o que a gente vê, Josias, é o desprezo, é o lixo, é a escola abandonada, uma estrutura dessa. Você nota? Se o Valdo der uma olhadinha aí para os caibros, para as linhas, para as ripas, isso aqui é uma estrutura boa, um novo, uma estrutura realmente que dura muito tempo. E se falou aqui que a escola não tinha condições porque poderia cair e tudo mais. E aí você entrar aqui na escola que entrou conosco, que foi convidado aqui para estar aqui conosco, e ver o estado de saúde, entre aspas, dessa escola, dá tristeza, né? Pois é, Paulo, boa tarde, Paulo. A gente fica triste com essa situação que se encontra na nossa escola. Você vê essa visão daqui, onde nós estamos nesse momento, a gente vê toda a Mangabeira, muito bonita aqui o local dessa escola. Aí vinha uma administração fechar,
não comunicou a gente, não comunicou a comunidade e fechou. Aí isso que começou aquela coisa, a gente pedindo para não fechar e fechou, tá aí esse abandono, a gente só vê aqui é grude de lixo, só que esse lixo, Paulo, você está vendo também, ficou nas ruas de Mangabeira os 4 anos passados. Não barria a rua não, apanhava o lixo, estava junto à sua porta, apanhava e barria a praça, mas nas ruas que os outros prefeitos que passaram barria, essa administração passada não barreu. Era lixo para todo canto. E aí, com o Paulo VI, acabou de cortar nosso coração quando chegou esse fechamento desse centro educacional de ensino. Aqui formou muita gente, Paulo, aqui. Meus filhos são formados, que estudaram aqui, por isso que eu não vou me calar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, sobre a situação do Paulo VI. Eu vou ficar sempre debatendo e pedindo a abertura disso aqui. Foi aqui que esses alunos, meus filhos, e os filhos dos filhos de Mangabeira, aprenderam a pegar caneta e estudar. Aqui no nosso distrito não é tirando os outros, o direito dos outros, é porque aqui o povo são muito inteligentes. E a gente não pode ficar calado, ver esse momento, a escola fechada, cheia de capim, de mato, tá aqui as telhas, ripa, cai, tudo novinho, as paredes, a gente estava caindo, para quem não conhece o que é Mangabeira, o que é o povo daqui, o que é educação de Mangabeira. Aí para isso estava caindo. Mas aqui está o prédio, você vendo, novo. Só falta ajeitar para ver se ele pode de novo funcionar com a administração de Ronaldo. Porque aqui para nós, a gente não pode vir aqui, andar aqui nesse local, nesse setor, para não ser chorando. Para não ser chorando. Quem chega aqui, filho de Mangabeira, chora com a situação que se encontra esse prédio, essa escola, que o ex-prefeito deixou abandonado e está aí. Abandonado. É triste a situação. Estou aqui com o João, Emanuel, Amanda e Vanessa. Estão aqui porque quiseram estar aqui. É que se sente vendo toda uma estrutura dessa, uma imundície, um distrato com a educação? Eu acho que eu me sinto triste e ao mesmo tempo com raiva do que fizeram com toda essa escola. Porque como o senhor mesmo disse, eu tive a oportunidade de me sentar nessas cadeiras, de correr por todo esse pátio, por toda essa escola. E eu me sinto triste porque eu tinha uma educação ótima aqui dentro dessa escola, eu tinha grandes oportunidades, tinha muita coisa para viver e foi como se um sonho tivesse sido cortado. Foi um descaso com a nossa escola, a gente aqui era muito feliz, tinha professores qualificadíssimos, a gente teve que se mudar para a escola vizinha, mas não foi a nosso gosto. A nossa outra escola vizinha misturou os dois fundamentais, que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2, então ficava uma bagunça. A gente saiu daqui no nosso 7º ano e a gente foi para lá fazer o 8º. Nosso 8º foi muito conturbado, não captamos muitas coisas, mas graças a Deus, por conta dos nossos professores e do nosso esforço, a gente conseguiu. Mas só que a gente fica triste, a gente ficou muito triste. Eu me lembro quando a gente estava saindo e estavam rumores ainda, quando a gente estava fazendo o 7º, tinha rumores da escola fechar. E a gente ficou bastante cabisbaixo, a gente queria, porque aqui a gente se sentia livre, a gente podia correr, a gente podia falar, sentar. Lá não, era tudo, muito fechado, a gente estudou à tarde num momento num horário que é muito calor, e não era tão bom pra gente. Eu acredito que se tivesse continuado a escola aberta, a gente teria evoluído muito mais. Essa bandeira foi encontrada no meio aí de livros sujos no chão. Note que ela está um pouquinho rasgada e tudo mais, tal. Mas essa bandeira, eu não sei se eles lembram, mas essa bandeira foi levada por muitos colegas de vocês, alunos, em desfiles que aconteceu lá na sede do município de Lavras da Mangabeira na época do 7 de setembro. Ou seja, encontrar o pavilhão da escola jogado como foi encontrado é algo que realmente remete a uma educação que nós não queremos. Vocês ouviram durante esse tempo que estamos aqui no Paulo VI, muitas histórias contadas, emocionadas até pela professora Disney, que mostra como foi amadora
a Secretaria de Educação do município de Lavras da Mangabeira na gestão passada. Não conseguiu fazer com que essa estrutura funcionasse para a educação do município de Lavras da Mangabeira. Preferiu, como bem colocou Margarida, não são daqui, não conhecem a história daqui, não sabem como isso tudo se criou e simplesmente fechar o cadeado e trancar uma escola e deixar um prédio público estruturado, jogado às traças, jogado ao lixo e jogado ao relento. Essa é a educação que nós não queremos para os nossos filhos e para o nosso povo. Prefeito que fecha a escola, ele não tem coração, cai ponto no aprendizado e se acaba a educação. E Mangabeira revoltada, a resposta vai ser dada no dia da eleição.